Olá pessoal, mais uma semana se passou, estamos aqui juntos de novo. Espero que todos estejam bem, com suas famílias, nesse período bem difícil que estamos enfrentando, né? Bom, vamos lá para nossa designação. Essa semana foi Alma, capítulo do 8 ao capítulo 12, tá? Foi um pouquinho mais comprido, né? Já que os capítulos eram um pouco mais compridos, mas e aí? Conseguiram ler? Conseguiram estudar? Na semana passada, nós falamos sobre o começo da administração de Alma nas cidades nefitas. Lembra que ele começou por Zaraenla, a gente até fez aquele exame espiritual com o gráfico dos pontos lá, tudo, lembra? Aí depois de Zaraenla, ele foi para Gideão, onde o povo já era bem mais justo, e eles já estavam seguindo o Evangelho de Cristo. Inclusive, isso aí deixou a Alma bem feliz, né? Mas vamos abrir lá em Alma 8. E eu quero ler uma coisa que eu achei muito interessante logo no versículo 1. Vamos lá, Alma 8:1. E então aconteceu que Alma voltou da terra de Gideão, depois de haver ensinado ao povo de Gideão muitas coisas que não podem ser escritas, tendo estabelecido a ordem da igreja como fizera anteriormente na terra de Zaraela. Sim, voltou para sua própria casa em Zaraela, a fim de descansar dos labores que havia executado. O que será que ele quis dizer ali com muitas coisas que não podem ser escritas? Será que é porque foram tantas coisas assim que não havia tempo de escrever ou espaço, né, para resumir? Ou será que era porque eram coisas tão sagradas que naquela época, naquele tempo, só o povo de Gideão estava preparado para receber? Né? Vocês lembram um comentário que eu fiz assim, rapidinho na semana passada sobre quanto mais estamos próximos espiritualmente do Pai Celestial, mais estamos preparados para receber os ensinamentos que Ele queira nos dar? É no mínimo interessante, né? Mas então, nós vimos que Alma, ele organizou a igreja de Gideão e depois ele voltou para Zaraela para descansar um pouco na sua casa, né, do trabalho. E o que aconteceu? Ele descansou um pouquinho e quando começou o 10º ano do governo dos juízes, Almo pegou, né, sua malinha de novo ali de missionário e saiu de Zaraela. Dessa vez ele foi para o lado oeste, a uma terra que chamava Meleque, e começou a ensinar o povo. Né? O trabalho em Meleque é bem resumidinho aqui no capítulo 8, no versículo 5. E está bem resumido mesmo. E aconteceu que o povo veio a ele de todas as fronteiras da terra, que ficava do lado do deserto, e foram batizados por toda a terra. Então a gente pode ver que Alma teve muito sucesso também em Meleque, né? Todo o povo vinha de toda a terra para encontrar ele, para ser batizado e entrar no convênio de Deus. Né? Então teve muito sucesso. A Alma estava ali a todo vapor, né? Ele devia estar bem animado. Parecia que ele ia conseguir converter, né, a maior parte das pessoas. Então o que ele fez? Depois de Meleque, ele foi para o norte, viajou por 3 dias para o norte, até uma terra que chamava Amonia. Né? Vamos ler aqui no versículo 9 o que ele encontrou em Amonia ao começar a pregar o evangelho lá. Ora, Satanás apoderara-se dos corações dos habitantes da cidade de Amonia. Portanto, não quiseram dar ouvidos às palavras de Alma. O que significa se apoderar? Né? Quando Mormon escreveu aqui que Satanás se apoderou do coração das pessoas. Né? Eu dei uma pesquisada e se apoderar significa tomar posse ou poder sobre alguma coisa. Né? Então a gente pode ver que as pessoas seguiam tanto Satanás que ele conseguiu ter poder sobre o coração delas. Né? Tanto que elas não quiseram nem ouvir as palavras de Alma. E aí o que Alma fez? Vamos ler aqui o versículo 10. Alma, no entanto, esforçou-se muito em espírito, suplicando a Deus em fervorosa oração que derramasse o seu espírito sobre o povo que se achava na cidade e que também lhe permitisse batizá-los para o arrependimento. Bom, como um bom missionário, Alma jejuou, orou, fez tudo o que ele podia para conseguir ensinar o povo, né? Mas mesmo assim ele não conseguiu. Sabe o que o povo disse para Alma? Eles falaram assim: nós sabemos quem você é. Você é um sumo sacerdote da igreja e você era juiz supremo. Mas você deixou de ser juiz supremo quando
você chamou Nefia para sentar na cadeira de juiz. E como nós aqui não somos a sua igreja, você não manda aqui, né? Foi isso que eles falaram, ainda cuspiram nele e expulsaram ele da cidade. Bem complicado, né? Para vocês, aqueles, né, que estão vendo aqui que já serviram a missão, vocês devem lembrar de alguma área na missão que pode ter sido mais difícil, ou alguma área que era meio famosa pela dificuldade de ensinar, e que os missionários sempre torciam para o presidente nunca chamar para servir naquela região, né? Não tinha. E eu servi em Utah, né? E é claro que todo mundo conhece a igreja por lá. As pessoas mudam para lá já conhecem da igreja, né? E eu lembro que tinha algumas pessoas que não eram membros que eles já ficavam meio na defensiva, com o discurso meio pronto ali, né? Caso aparecesse algum missionário ou alguém da igreja, eles já davam ali o discursinho ali, meio ríspido ali e tal, para deixar bem claro que eles não queriam nem ouvir, né? Mas então, Alma, quando ele foi expulso da cidade, ele começou a se dirigir para outra cidade, né? E eu imagino como ele deveria estar um pouco triste, né? Como ele deveria ter sentido no coração dele, né? De ter falado com aquele povo tão duro que não queria nem dar chance para as palavras dele, né? E interessante, enquanto ele estava sofrendo ali espiritualmente, apareceu um anjo para ele, um anjo. E vamos ver lá o que o anjo fala para ele nos versículos 15 e 16, ainda de Alma 8. E o 15 fala assim: Bendita és tu, alma, levanta portanto a cabeça e alegra-te, pois tens grandes motivos para te alegrares, porque foste fiel ao mandamento de Deus desde o momento em que recebeste dele a primeira mensagem. Eis que sou aquele que a transmitiu a ti. Poxa, legal, né? O mesmo anjo que tinha aparecido para Alma e os filhos de Mosias anos atrás, apareceu de novo para ele, mas em circunstâncias totalmente diferentes, né? Naquela época, Alma estava todo alegre, ele era bem popular, ele era orgulhoso, né, por estar perseguindo a igreja de Deus. E a voz e a mensagem do anjo naquela época foi bem dura, né? Ele veio com uma voz de trovão e disse: Por que que você persegue a igreja de Deus? E o temor, né, de Alma foi tão grande que fez com que ele caísse por terra e ficasse como se fosse em coma por 3 dias, não é verdade? E agora é diferente. A alma estava triste, estava sofrendo espiritualmente, né? Provavelmente fisicamente também. E aí o que o anjo fala para ele? Alegra-te, alma, levanta a cabeça, porque tudo que você fez desde aquele momento até agora foi fazer exatamente o que Deus pediu para você fazer. Como deve ter sido legal para o anjo, né? Poder dar essas duas mensagens e ver a diferença na vida de alma. Mas aí o anjo continua ali no versículo 16. E eis que fui enviado para ordenar-te que voltes à cidade de Amonia, e pregues novamente ao povo da cidade. Sim, prega-lhes. Sim, dize-lhes que a menos que se arrependam, o Senhor Deus os destruirá. Vocês lembram algumas aulas atrás, durante o discurso do rei Benjamim, quando nós falamos sobre o homem natural e como temos que conseguir vencer as vontades e as limitações do homem natural e nos submeter a tudo o que o Pai achar que nos deva infligir? Vocês lembram? Imagina como deve estar aqui o homem natural de alma nesse momento, depois de ter ouvido o anjo falar essas coisas, né? Ele devia estar pensando assim: o quê? Você quer que eu volte para aquela cidade e fale exatamente o que eu acabei de falar? E ainda mais, fale que talvez eles vão ser destruídos, né? Eu imagino, lembra nos desenhos que tem o diabinho e o anjinho que fica assim nos ombros? Lembra? Eu fico pensando um diabinho assim, né? Falando, pô, cai fora, eles vão te cuspir em você de novo, né? Mas ainda bem que a alma já tinha se despojado do homem natural. E o que ele fez? Né? Vamos ler o versículo 18 lá, que é o meu versículo favorito dessa designação. Ora, aconteceu que depois de haver recebido a mensagem do anjo do Senhor, a alma voltou rapidamente à terra de Amonia e entrou na cidade por outro caminho, sim, pelo caminho que fica ao sul da cidade de Amonia. Então, a alma voltou reclamando? Ele voltou devagarzinho ali, tentando achar uma desculpa? Ou ele ficou tentando gastar tempo para ver se alguma coisa acontecia? Não, né? O que ele fez? Ele falou, ok, né? E voltou rapidamente, porque ele sabia que o seu chamado era muito importante. Ele sabia que era ele que tinha que fazer aquilo naquele momento, não é verdade?
Se você estiver assistindo esse vídeo com sua família ou com alguns amigos, eu gostaria de pedir que vocês dessem uma pausa no vídeo agora e compartilhassem entre vocês como que vocês podem aplicar essa passagem, né, na vida de vocês. E se você está sozinho, reflita um pouco, né, sobre esse versículo. E se você quiser, comente aqui no vídeo como você pode aplicar esses ensinamentos na sua vida. Eu sou grato por nunca ter passado pela situação de Alma, onde as pessoas cuspissem em mim e me expulsassem da cidade. Mas já tive alguns chamados na igreja onde o homem natural teve vontade de desistir ou achar que não valia a pena, né? E Alma me ensinou que o Senhor sabe de tudo que eu passo, né? E que ao procurar entender o quanto aquilo é importante para o Senhor e seus filhos e que é minha responsabilidade, né? E conseguir me despojar do homem natural, eu posso ter mais coragem e força para vencer os desafios. Continuando a história, né? Então o que acontece? Alma volta para a cidade, né? Provavelmente não sabia direito o que queria fazer quando chegasse lá, mas ele estava com muita fome e cansado, né? Porque ele tinha feito jejum vários dias já. Então o Senhor preparou um caminho para que ele encontrasse com um homem chamado Amuleque quando ele chegasse em Amonia, né? Então Alma chega em Amonia, encontra Amuleque e pede alguma coisa para comer. Amuleque ele também tinha visto um anjo que tinha falado para ele que um profeta de Deus ia encontrar com ele e pedir comida. Não, o que a moleque faz então? A moleque pega a alma, leva a alma para casa dele, né, dá de comer para ele, e a alma fica na casa de Amuleque, né, junto com a família de Amuleque, muitos dias, né, fala aqui nas escrituras. Não tem como a gente saber exatamente quantos dias, quanto tempo que a alma ficou ali, mas a gente sabe que o tempo que a alma e a moleque ficaram ali foi muito importante para eles se prepararem, né? Depois de um tempo, o Senhor pede para os dois saírem juntos para pregar a palavra ao povo. E a gente vai ler que o fato dos dois estarem juntos é muito importante, né? E aí no começo do capítulo 9 ali, depois que eles saem para pregar, né, o povo já começa a reclamar de novo, né? Tipo, eles falam: quem é você? Né? Vocês não entenderam ainda que a gente não acredita em você? E mesmo que você fale que nossa cidade vai ser destruída, a gente ainda não vai acreditar, né? Então o povo ainda estava bem duro. Mas aí o que acontece? Alma, ele chama a atenção para algumas coisas que me ajudaram a entender o porquê que esse povo, né, deixou chegar a esse estado tão iníquo. Vamos ler 3 versículos aqui no capítulo 9, né, que vai, e eu vou marcar algumas palavrinhas aqui, eu queria que vocês prestassem atenção, né, para ver se vocês conseguem fazer uma relação entre elas. Então a gente vai ler o 8 ao 10 e depois o 13, tá? Ó vós, geração iníqua e perversa, como vos haveis esquecido da tradição de vossos pais? Sim, quão rapidamente vos haveis esquecidos dos mandamentos de Deus? Não vos lembrais de que nosso pai Leí foi trazido de Jerusalém pela mão de Deus? Não vos lembrais de que todos foram por ele guiados no deserto? E haveis esquecidos tão rapidamente quantas vezes ele libertou nossos pais das mãos dos seus inimigos e evitou que fossem destruídos, até mesmo pelas mãos de seus próprios irmãos? E aí o 13 fala assim: eis que não vos lembrais de suas palavras a lei, dizendo: se guardardes meus mandamentos, prosperareis na terra? E ainda, se não guardardes meus mandamentos, sereis afastados da presença do Senhor? Conseguiram ver um padrão aqui? O que havia acontecido com o povo, né? Eles tinham se esquecido de muitos princípios importantes do Evangelho de Cristo e muitas coisas que o Senhor havia feito pelos seus antepassados, né? Como que a gente esquece de alguma coisa, né? Eu lembro que no começo da quarentena eu estava estudando português com a minha filha Samira, que é a minha filha de 8 anos, né? E a gente estava lendo um texto que se chamava A Curva do Esquecimento. E o que falava nesse texto? Ele estava ajudando, né, os alunos ali, os estudantes, a não esquecerem as matérias que eles estudavam, né, e aprendiam. E evitar ali esquecer de tudo. Né? Então o que falava? Eu não lembro direito os números exatos, né? Mas era algo em torno de, para cada hora que você passa estudando para aprender um assunto novo, no dia seguinte, você tem que revisar esse assunto por 30 minutos.
E aí, depois, né, depois de 7 dias, você tem que revisar o mesmo assunto por 15 minutos. E aí, depois de 30 dias, por 10 minutos. E se o assunto for meio complexo, né, importante, você tem que revisar também nos meses seguintes, né? Então, tá claro aqui, se alguma coisa não está incluída no nosso dia a dia ali, sendo revisada constantemente, a gente vai esquecer. Mas é claro que o que ele quer dizer aqui é que as coisas têm que estar incluídas no nosso dia a dia, né? E tem que ser revisada constantemente para a gente não esquecer, né? E mesmo se algum dia nós tínhamos um testemunho muito grande, muito forte, nós temos que, né, cuidar dele e cuidar para que ele não se apague e a gente não esqueça. Então, Alma, ele fala um pouco da diferença entre os nefitas e os lamanitas. Vamos lá para o versículo 16 de Alma 9, lê lá. Porque muitas são as promessas estendidas aos lamanitas, pois foi por causa das tradições de seus pais que permaneceram num estado de ignorância. O Senhor será, portanto, misericordioso para com eles e prolongará sua existência na terra. Então, ele explica que os lamanitas, né, eles estavam num estado de ignorância ali, porque diferentemente dos nefitas, os seus antepassados tinham tradições erradas, né? Mas que um dia muitos deles iam ter a oportunidade de se arrepender e ouvir a palavra de Deus e serem abençoados, né? Provavelmente, mais ou menos nesse mesmo período, né, que Alma estava ensinando ali os nefitas, os filhos de Mosias já estavam entre os lamanitas fazendo grandes milagres, né? Lembram que eles saíram em missão para pregar para os lamanitas? A gente vai aprender um pouquinho mais sobre o trabalho que eles estavam fazendo daqui nas próximas semanas, né? Mas aí ele fala, né? Mas vocês, né, cujos antepassados foram visitados pelo Espírito de Deus e conversaram com anjos, né? Vocês que conhecem os profetas, né? E já passaram por tantas bênçãos, né? Aqui é um pouquinho mais sério, né? Vamos ler lá no versículo 23 o que ele fala. E agora, eis que vos digo que se este povo que recebeu tantas bênçãos da mão do Senhor transgredir contra a luz e o conhecimento que possui, eu vos digo que se isso acontecer, se eles caírem em transgressão, será muito mais tolerável para os lamanitas do que para eles. Eu acho que isso se aplica a nós também, né? Depois de virmos a conhecer a verdade, né? Na conferência de outubro de 99, a irmã Sherry Du, na época ela era conselheira da presidência da Sociedade de Socorro, ela falou algo muito importante, tá? Ela falou assim: nós somos únicos. Somos únicos por causa de nossos convênios, nossos privilégios espirituais e as responsabilidades correspondentes. Somos investidos com poder e temos o dom do Espírito Santo. Temos um profeta vivo para nos guiar, ordenanças que nos ligam ao Senhor e uns aos outros, e o poder do sacerdócio em nosso meio. Compreendemos nossa posição no grande plano de felicidade e sabemos que Deus é nosso Pai e que seu Filho é nosso infalível advogado. Com esses privilégios vem a responsabilidade, pois a quem muito é dado, muito é exigido. Depois que Alma disse essas palavras para o povo, e também falou que eles eram um povo obstinado, que tinha o coração duro, eles ficaram muito bravos e quiseram colocar Alma na prisão, né? Aí a mulher se apresenta e começa a pregar, né, e confirmar as palavras de Alma. E quando ele está ali comentando um pouco mais sobre o seu histórico, né, e sobre a conversão dele, ele fala uma coisa interessante aqui que eu acho que a gente pode se relacionar, tá? Eu queria ler com vocês. Então aqui a gente vai mudar lá para o capítulo 10, né? E aí então a moleque, ele começa falando um pouco sobre sua linhagem, né, que é bem especial, que ele tinha tido bons antepassados e que ele tinha uma boa reputação entre o povo. Mas aí vamos ler ali o versículo 5 e parte do 6. Vamos lá. No capítulo 10. Não obstante tudo isso, nunca tive muito conhecimento acerca dos caminhos do Senhor, de seus mistérios e maravilhoso poder. Disse que nunca havia tido muito conhecimento dessas coisas, mas eis que me engano, porque muito vi de seus mistérios e maravilhoso poder. Sim,
mesmo da preservação da vida deste povo. Então, o que ele fala aqui, né? Eu disse que não tinha conhecimento dos caminhos do Senhor, mas eu estava enganado, porque eu sabia de muitos milagres que ele tinha feito, né, no meio do povo. E aí o 6 fala assim: Não obstante, endureci o coração, pois fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito dessas coisas, embora não quisesse saber. Assim, continuei rebelando-me contra Deus na maldade de meu coração. Então, ele basicamente diz, né? Eu tive a oportunidade, eu conhecia a verdade, mas eu não queria aceitar, né? Eu quis continuar nos meus caminhos, né? Me rebelando aí contra Deus, né? Tem uma pergunta, né? Vendo alguns vídeos essa semana, tem uma pergunta que um homem faz, né? Para a gente refletir, que é assim: por que que eu faço o que eu faço quando eu sei o que eu sei? Conseguiram entender? Vou repetir. Por que que eu faço o que eu faço quando eu sei o que eu sei? Entenderam? Por que que vocês acham, né, que a gente faz essas coisas, né? Será que às vezes é por conveniência, talvez por popularidade, né? Todos nós sabemos o que é o certo, o que é o errado, que a gente pode ser melhor, né? Nós somos chamados repetidamente pelo Senhor para sermos pessoas melhores, né? Nós não podemos deixar com que conveniência, preguiça, essas coisas nos afastem das escolhas certas, né? E aí, consequentemente, nos afasta de Deus também, né? Então, o moleque, ele continua a compartilhar o seu testemunho, né, com as pessoas, e ele até entra numa discussão bem calorosa com alguns advogados ali, principalmente com um deles chamado Zezron, tá? Mas eu vou deixar essa parte para vocês refletirem aí, tá, com a sua família. Espero que vocês tenham aprendido bastante com esses capítulos, assim como eu aprendi. Tá? Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo do vídeo sobre o que você aprendeu, né? Pode comentar. Eu adoro ler esses comentários durante a semana. Tá? Continue a estudar o livro de Mormon. Né? Eu espero aí que durante a semana vocês sejam inspirados e recebam as respostas que vocês precisam para a vida de vocês. Se vocês gostarem, né, desse vídeo, quiserem assistir as próximas semanas, não se deixem de inscrever aqui no canal, tá, e habilitar as notificações para você receber no seu celular. E pode compartilhar aí com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Aí outra coisa que eu falar, se você tiver alguma dica, né, para deixar meus vídeos melhores, alguma coisa que você acha que eu posso fazer, pode falar também, tá bom? Se você tiver uma criança em casa e você quiser ver um vídeo do Vem Segue-me que é especial para criança, eu vou deixar aqui no card um link de um vídeo, né, que tem toda semana, que é especial para crianças da idade da primária. Então, beleza. Bom, boa semana para vocês aí. Se cuidem, tá? Tomem cuidado aí e a gente se vê no próximo vídeo, beleza?